Olá para si, caríssimo telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mundo dos Sonhos. Programa este que traz para si uma convidada super especial. Convidada essa que é a Bléria Túlio. Ela que vai deixar explanada a sua história de vida no nosso programa, contando-a detalhadamente. Portanto, olá Bléria, como vai? Olá, bem, melhor agora. Muito bem. Como foi a infância da Bléria? Bem, eu admiro as pessoas que têm até provas materiais de que sua infância foi boa. Eu não tenho nenhuma memória da minha infância, mas posso dizer que nasci numa família não muito alargada, com meus pais, meus irmãos. E sempre fui uma criança muito tranquila, muito tímida. Tenho muitas histórias interessantes do ensino primário que nem dá para contar aqui, senão vão rir-se de mim, vou virar motivo de chacota até eu envelhecer. Mas, em suma, foi uma infância muito tranquila e muito boa. Nessa infância, sendo uma pessoa um pouco mais tímida e tanto, como é que a Bléria, ou quando é que a Bléria ganha o gosto pela comunicação? Bem, não foi nada extraordinário, não foi uma revelação divina. Simplesmente o simples ato de sentar e assistir. Meu pai escuta muito a rádio, ele está todos os dias ali na sua mesa de cabeceira com o rádio ligado. Então, esse ato de ouvir sempre, ouvir as histórias, ouvir aquelas vozes bonitas, gerou esse interesse. Existem muitas profissões, mas nunca me via fazer nenhuma outra coisa que não fosse comunicar. Às vezes nós vemos um trabalho feito, um apresentador, um jornalista ali apresentando aquela reportagem, bem trajado, e sempre houve essa curiosidade de como é o processo de produção, o que acontece por detrás das câmeras, o que acontece lá onde nós estamos a ver, porque nós vemos um trabalho acabado, mas sabemos também que existe uma vasta equipa de produção por detrás daquele trabalho bonito. Então, tudo isso influenciou-me a querer seguir pelo caminho da comunicação. Vou-te falar aqui que assistia muito à televisão e escutava muito a rádio. Nesta altura, em que a Bléria, ou qual foi a referência para a Bléria optar pelo mundo da comunicação? Bem, atualmente eu até diria que envergonho-me com aquilo que eu vejo no YouTube, com aquilo que eu vejo na televisão. Não que não haja novos talentos, não existe uma juventude que esteja a levar a comunicação realmente a sério, como ela deve ser levada, mas hoje em dia qualquer um é apresentador, não tem formação, não tem perfil e chega a ser caricato porque ao mesmo tempo temos muita gente formada em jornalismo que não tem uma oportunidade de emprego. Mas as minhas referências tenho desde as mais antigas e também as mais jovens, porque há jovens que também se destacam no mundo da comunicação. Mas eu não diria que tenho uma referência fixa. Há muitos talentos, há pessoas que fazem coisas diferentes, estão em vertentes diferentes da comunicação. Eu admiro um pouco de todos, não tenho alguém assim específico. Portanto, quando é que a Bléria teve a oportunidade de mostrar esta habilidade pela comunicação? Foi de um jeito meio caricato até, porque eu já procurava uma oportunidade de fazer rádio. Eu fiz ciências com biologia, então meio que eu caí de tirolesa na comunicação. Fiz ciências com biologia e isso me impedia de certa forma de seguir a comunicação. Por que eu fiz ciências com biologia? Por influência, por indecisão, porque geralmente os nossos pais sempre querem o melhor para nós. E quando eu disse que queria fazer jornalismo ou alguma coisa que estivesse relacionada à comunicação, é aquela coisa. Não dá dinheiro, fazer rádio não é profissão. Ouvi muitas coisas assim e todas essas coisas me tiraram o foco da comunicação. Então eu fiz ciências com biologia, como quem dizia, vou me decidir lá mais adiante. Fazendo ciências com biologia, estou dividida, consigo entrar para os dois lados. E a coisa não foi exatamente assim. Eu entrei para a 11ª classe e sempre no final do ano a UEM faz uma feira e calha com o período das AP. Então o que aconteceu foi que a minha escola, a Escola Secundária Força do Povo, neste caso, tinha sido convidada para participar e os professores podiam escolher 2 estudantes por turma. Então eu fui a escolhida e um outro colega para representar a nossa turma.
Fui lá, passei, vi experiências dos mais velhos que já estavam lá no ensino superior, pude aprender um bocadinho sobre vários cursos. Fiquei entusiasmada com alguns cursos que não sabia que eram tão importantes, como meteorologia, por exemplo. Mas lá no cantinho, no fundo, onde pouca gente estava a caminhar, havia um stand de uma rádio, que é a Politécnica Rádio, que me acolheu. Então eu fui para lá, conversei com os meus atuais colegas, perguntei o que faziam, como era o dia a dia lá na rádio e o que podia fazer para também fazer parte daquele elenco. Eles instruíram-me, fui para lá, na mesma semana, eu, cheia de esperanças, enviei a minha carta. Acredita? Foi respondida acho quase 2 anos depois, ou 1 ano e meio, mas já passava muito tempo. É lá que eu dei os primeiros passos e continuo lá até hoje. Sendo que os seus pais não lhe motivaram a lutar e persistir pelos seus sonhos ou a engrenar pelo mundo da comunicação, né? Portanto, o que mais lhe motivou a lutar pela comunicação, a seguir a comunicação? Eu acho que são as pessoas que eu fui conhecendo durante esse percurso. Amigos que fiz, pessoas que eu desde sempre admirei e tive a oportunidade de conhecer. Esses foram os maiores motivadores. Alguns amigos da família, até tem um amigo do meu pai que sempre escuta os meus programas, sempre liga para o meu pai para dizer, eu vi o programa, como ela está a evoluir. E falava comigo, conversava comigo, mas a minha família nunca se entusiasmou tanto. Não que não me apoie, mas nunca houve aquele entusiasmo e tal. Mas as pessoas que eu conheci durante esse percurso, as pessoas que acreditaram em mim no primeiro instante, mesmo sem nenhuma experiência, eu não trazia nenhuma experiência de rádio quando entrei para a Politécnica. Mas alguém viu a minha força de vontade, mandou-me ler um texto e disse, pronto, dá para trabalhar e continuarmos. Normalmente no início de uma carreira se tem enfrentado várias dificuldades. Terá sido esse o caso da Belério? Bem, o mesmo que acontece com a minha infância, eu acho que não sou muito de memórias, tenho que começar a escrever. Mas, claro, existiram momentos que não foram muito bons. Eu comecei a fazer rádio, ou comecei a trabalhar com 17 anos. E a comunicação requer muita dedicação. A comunicação não descansa, somos que nem os bombeiros, somos que nem o pessoal de saúde. A semana tem 7 dias, 6 são de trabalho. Para uma criança de 17 anos, porque ainda é uma criança, é um pouco complicado, porque tem as festas de aniversário, tem um stick na família e tu não estás ali. E às vezes as pessoas não entendem, porque tu não ganhas nada. Não só gastas a sola e não estás em casa porque precisam de ti, querem te mandar. E por isso que às vezes não há esse apoio todo por parte da família. Então isso foi um pouco difícil para mim. Outra parte difícil foi estar lá e trabalhar com pessoas mais crescidas, algumas se calhar com pouca paciência e às vezes falarem mal contigo e tu não estás acostumado, porque na tua casa não és tratado daquele jeito. E tive que engolir muitos choros, já pensei em desistir e a questão da timidez, de saber ouvir, de ser uma pessoa responsável ainda cedo, saber que eu quero fazer rádio. Então eu não ia ter esses 6 dias da semana, eu tenho que me dedicar a isso. Eu quero fazer rádio, eu quero estudar, então eu tenho que me dedicar à escola, porque se eu não me der bem na escola, vão mandar parar de fazer rádio. Então é uma questão de comprometimento, de maturidade também, e isso é uma adaptação muito difícil. Falou aqui de deixar de ser aquela criança, de gozar daqueles seus direitos e tanto, de ir às festas e tanto. Como é que foi reagendar a sua semana? Quais foram os desafios que a sua profissão, o início da sua carreira lhe colocaram? Bem, o maior desafio mesmo é o tempo. Por exemplo, tinha uma emissão que começava lá para as 3 da tarde, 3, 4 da tarde. E para acordar, geralmente até às 8 já estamos acordados. Temos de fazer alguma coisa antes de sair de casa. Praticamente aquelas primeiras horas do dia, estamos para fazer alguma coisa em casa. E o resto do tempo, que seria se calhar para a diversão, estamos no trabalho. Apesar desse trabalho ser uma diversão, o fato de estar ali e falar, eu até costumo me perguntar como é que o simples fato de abrir a boca e falar com alguém que nem te vê pode dar tanto prazer a um ser humano. Também não consigo compreender, mas esse tempo dedicado,
essa sola gasta que as pessoas dizem, esse ato de lançar sementes, trabalhar na horta e não chover lá, né? Estou a falar de dinheiro, também foi e continua a ser um desafio para muitos que estão na comunicação social. Qual foi a humilhação que marcou o início da sua carreira? Uau, humilhação! Ah, meu Deus! Não me vem à memória agora, mas não me recordo de nenhuma humilhação. Tive momentos altos, tive momentos baixos, mas há uma coisa que eu não gosto que me façam. Eu não gosto quando as pessoas menosprezam as outras. Eu acho que de todos os defeitos que o ser humano pode ter, este é um dos piores. Se tu queres ser altivo, queres ser cheio de ti, não há nenhum problema, pode ser. Não há nenhum problema, mas não podes fazer com que os outros se sintam embaixo para tu te sentires bem, para tu te sentires superior. E claro que nas nossas jornadas conhecemos outras pessoas, mas ao mesmo tempo conhecemos pessoas incríveis e que nos acrescentam valor. Além da comunicação, será que a Valéria tem uma outra paixão? Várias. Arte. Vários domínios. Música. Gosto muito de cinema, gostaria muito de trabalhar com cinema. Falo de produção mesmo cinematográfica, estar lá a fazer as imagens. Gosto muito dos making-offs, costumo ver no YouTube sempre que posso. Gosto muito de filmes moçambicanos que vêm para trabalhar muito mais na área das artes e cultura. Tornar os artistas mais conhecidos, dar mais visibilidade, porque acredito que os artistas que pelo menos me identificam enquanto moçambicana, enquanto africana, enquanto biléria, não são muito conhecidos. Então, os eventos que também são, de alguma forma, enaltecedores da nossa cultura, que nos representam além de fronteiras, não são muito divulgados. Então, vim mesmo para trabalhar essa parte e o meu projeto está em construção. Foi aprovado na incubação, no programa de incubação da Embaixada da Holanda. Estou num processo de formação, mas por causa da pandemia está condicionado, então ele adaptou-se a este período pandêmico. Estamos a fazer o nosso possível e vamos melhorando as outras ferramentas para quando tudo se normalizar, possamos voltar e apresentá-lo como deve ser. Portanto, está a adaptar-se a esse cenário que se está a viver da pandemia e que dificuldades o seu projeto lhe impõe? Bem, se é uma coisa que eu aprendi durante esse processo com os meus facilitadores, é que nós podemos ter uma ideia de negócio excelente, muito boa mesmo e capaz de solucionar grandes problemas, mas apresentarmos ao nosso potencial parceiro e ele não se identificar. Então esse é o meu maior medo, de chegar lá, ter uma ideia brilhante e mesmo assim ela não ser acolhida, não ser compreendida. Então estou aberta para tudo, preciso ser uma pessoa versátil, preciso ter um projeto maleável e ser resiliente. Além desse projeto, já esteve envolvido em CGA, em outros projetos? Sim, já trabalhei em vários projetos, não pessoais, mas já trabalhei em vários domínios, né, como profissional de voz, em setores diferentes, já experimentei um pouco de tudo. E para si, caríssimo telespectador que está a acompanhar a nossa conversa, coloque seu like e o comentário, não te esqueças de fazer a subscrição e ativar o sininho das notificações para estar a par das nossas publicações. Voltando à conversa, e agora o que a Valéria tem feito da vida? Bem, estudo, sou estudante, estou no segundo ano de Ciências da Comunicação na Universidade Politécnica. Para além disso, trabalho em projetos de alguns amigos que têm também ligação com a comunicação e estou essencialmente a trabalhar no meu, que é Vitrine Moçambique. Estou num processo de formação no programa de incubação da Embaixada da Holanda, como já tinha feito menção. E essas são as minhas prioridades, o projeto e, claro, a minha formação acadêmica. O que lhe possibilitou a realização dos sonhos? Uau, não diria que os sonhos estão realizados, mas parte deles, sim, apesar de não ter terminado como esperava,
né? Porque durante esse período, mais concretamente há uns 2 meses, comecei a ter um problema nas cordas vocais, o que me impossibilita agora, se calhar, de continuar na comunicação social como eu queria. Estou temporariamente afastada dos microfones, contraí uma doença crônica, disfonia funcional, que afetou a primeira corda direita, agora a corda vocal esquerda, e estou a passar por um processo de reabilitação que pode levar muitos anos. Então, para dizer primeiro que o que eu tinha traçado pode não acontecer, então é preciso estar pronto sempre para redefinir as coisas, percebes? E nesta altura fiz algumas coisas que sempre quis, a principal é fazer rádio. Esse é um sonho realizado, apesar de não o ter realizado, como é que se diz, plenamente. Mas sou uma pessoa também cheia de inseguranças como qualquer outra. Há coisas que eu aprendi durante o meu percurso, como a autoconfiança. Pelo fato de não acreditar em mim, ou pelo fato dos meus pais ou da minha família não estar muito hilariada com isso, não estar muito presente, isso me tirou a autoconfiança. Porque tu ficas, se a minha família não está aqui, não escuta os programas, não procura saber como é que vão as coisas, se calhar não seja tão bom assim. Se calhar as pessoas que estão de fora estão só a me escovar. Mas o tempo mostrou diferente, não querendo me gabar por isso, mas o que faz com que as coisas sejam, ou com que os sonhos vão se realizando paulatinamente, é a persistência e nunca deixar de aprender. Nunca podemos nos dar por satisfeitos, porque eu sei, porque não preciso ouvir mais ninguém. Mesmo depois de ter melhorado em muitos aspectos, ainda sou chamada a atenção hoje pelos meus superiores na rádio. Quando eu cometo um erro, eu ainda procuro cobrar de mim. Se eu estou num noticiário, eu sei que o meu chefe não está a acompanhar naquele momento, eu sei que ele não ouviu porque não tem como ouvir a rádio naquele momento. Eu me sinto mal, eu me cobro, eu preciso melhorar, eu preciso sentir tristeza por aquilo e voltar amanhã com vontade de fazer melhor. Isso é que nos faz crescer, isso é que faz com que os nossos sonhos sejam realizados. E aproveito essa oportunidade também para apelar às pessoas que, às vezes, de qualquer maneira, sem nenhuma intenção maléfica, às vezes, partilham vídeos de jornalistas que cometeram um e outro erro, fazem daquilo um motivo de brincadeira, não sabem o quanto aquilo pode destruir a autoestima daquela pessoa, não sabem o quanto aquilo pode afetar a vida social daquela pessoa. Então é preciso ter muito cuidado com essas brincadeiras que fazemos na internet. Foi muito bom estar aqui a conversar consigo. Em jeitos e últimas considerações, que mensagem a Beléria tem a deixar para todos os jovens que têm algum sonho por realizar, principalmente os que estão na área da comunicação? Bem, que sonhem. Para quem está a querer entrar para a área da comunicação, que investigue muito. Quando olho para o meu percurso, eu lembro que em algum momento as pessoas, né, quando eu entrei para a rádio, não entrei sozinha. Houve um grupo de selecionados, entramos para a rádio e parece que fui beneficiada de alguma forma em relação aos outros. Houve essa pequena confusão na altura. Mas o que me distinguiu das outras pessoas que até tinham experiência, eu só vinha da minha casa, da casa do meu pai, fui para a rádio. Alguns vinham de outras rádios, mas não tiveram as mesmas oportunidades. O que me distinguiu foi o fato de ter investigado muito, de ter procurado informações, ter visto vídeos no YouTube, de ter baixado alguns PDF, ter lido, ter escutado rádio, ter me dedicado, mesmo sem saber se ia ser aprovado ou não, ou mesmo antes de ter uma oportunidade de fazer rádio ou qualquer outra atividade que estivesse vinculada à comunicação. Então é importante estudar. Sei que não existem muitos cursos para locutor, para apresentador, mas vão surgindo. E é preciso que nós usemos todas as plataformas que nós temos. Hoje nós temos mais oportunidades de aprender do que os de antigamente. Nós temos a internet, é bom fazermos o melhor uso dessas ferramentas. Estudem, esforcem-se, porque a única coisa que cai do céu é chuva. E vou aqui citar um escritor moçambicano, aí amigo meu, Félio Sene: o melhor investimento que podemos fazer é o conhecimento.
assim, caríssimo telespectador, não tenha medo de fechar os olhos para sonhar e abrir para realizar. Viva os teus sonhos!